Uma passagem que me chamou a atenção esses dias encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 5, no versículo 22. É um momento assim extremamente complicado na vida do povo de Israel. O povo de Israel estava sendo oprimido por Faraó naquela situação toda, antes deles irem em direção ao deserto, em direção à terra prometida. E acontece uma coisa surpreendente. O povo quer ser livre e o faraó aumenta o castigo sobre eles. E nisso, Moisés, que era o líder, que ia liderar o povo de Israel através do deserto, que ia conduzir o povo, ele tem um momento assim de questionamento. Preste atenção que questionamento não é uma coisa errada. A gente pode questionar sim, principalmente no momento da dor, do sofrimento. A gente pode questionar muitas coisas. E Moisés, ele fala assim, né, para o Senhor. Ele se refere, ele se dirige ao Senhor, o seu Deus. Ele não está fazendo questionamento a homens ou a mulheres. Não. Ele se dirige ao Senhor. E ele faz um questionamento ao Senhor. O texto sagrado diz assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Olha que perguntas interessantes que Moisés faz ao próprio Deus. A primeira é saber por que o Senhor maltratou o povo. E segundo, por que ele foi enviado para esse povo. A primeira coisa que eu queria falar com você hoje é o seguinte: não há respostas. Para esse tipo de coisa, aqui nesse mundo que nós vivemos, não existe uma resposta definitiva. Nós temos que ter humildade para entender que nem sempre nós teremos todas as respostas. Porque algumas pessoas sofrem, porque outras não sofrem, porque algumas padecem necessidades, outras não. Nós não vamos ter resposta para tudo. E é importante ter humildade para reconhecer que nem sempre nós vamos ter resposta. Agora, tem uma coisa muito interessante, existe um dilema implícito aí. Qual é o dilema? O dilema do sofrimento. Ele, Deus, não nos dá respostas, mas nos leva a andar. Lembre-se que o povo lá no Egito, ele padeceu, ele sofreu, mas ele não ficou parado. Ele caminhou, mesmo sem entender. O sofrimento pode nos levar a andar e a prosseguir. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que ter na mente e no coração. O sofrimento, muitas vezes, não é para ser entendido, mas ele pode nos levar a ações que nos levem a caminhar. Uma terceira coisa, Deus é amor, ele não é sádico. E nós não somos masoquistas. Ele não é sádico e nós não somos masoquistas. Porque um relacionamento assim seria doentio. E nós não queremos ter um relacionamento doentio com Deus. Queremos ter um relacionamento saudável com Deus. Então, apesar do sofrimento, apesar da dor, Ele nos ama, Ele nos sustenta. Como o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada.
Eu me lembro uma criança uma vez que foi declamar esse versículo tão conhecido e ela começou, aquela criança, era uma menina, eu me lembro disso, e ela começa a falar, ela tinha acho que uns 5 anos de idade, no púlpito, lá na frente de todo mundo, e ela começa: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e todo mundo naquela ansiedade, e ela não lembrava do resto do versículo, e aí de repente ela para e fala naquela beleza da criança, ela fala assim: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso mais nada, e sai dali. Que a gente possa entender isso, que mesmo no sofrimento, o Senhor é o nosso pastor. Nós temos um relacionamento com Ele, é um relacionamento de amor. Nós precisamos dele. O sofrimento nos leva a andar. Ele não pode nos paralisar.